Você já parou para pensar por que uma única crítica pode te deixar mal o dia inteiro? Às vezes é só uma frase solta, uma opinião que nem parecia tão grave assim, mas ela gruda. Te persegue. Volta à mente antes de dormir. E mesmo que você diga para si mesmo isso não me atinge, lá no fundo, atinge sim. E a verdade é, o problema não é a crítica em si. É o que ela ativa dentro de você. Porque toda crítica tem o poder de tocar um ponto frágil, um lugar sensível que já existia muito antes das palavras serem ditas. Nesse vídeo, você vai entender por que isso acontece, e como mudar essa reação a partir de um conhecimento psicológico profundo. A jornada que a gente vai percorrer aqui não é sobre virar uma rocha ou fingir que nada te afeta. É sobre descobrir por que você se sente assim, o que está por trás dessa dor emocional e, o mais importante, como transformar isso com consciência e técnica. Vamos explorar mecanismos inconscientes que fazem você se identificar com o julgamento do outro, entender como sua mente interpreta críticas, e aprender métodos que terapeutas usam para ajudar pessoas a se libertarem do impacto emocional de palavras alheias. Se você sente que vive se anulando por medo de críticas, ou se trava ao receber feedbacks, esse vídeo vai te dar a clareza que talvez você nunca teve antes. E a partir disso, tudo muda. Antes de qualquer crítica nos atingir, algo muito mais antigo já foi construído dentro de nós. E é isso que torna as palavras dos outros tão potentes. Desde a infância, somos moldados por frases que ouvimos, de pais, professores, colegas, e vamos formando crenças sobre quem somos, sobre o que é aceitável ou vergonhoso em nós. Essas crenças se instalam de forma quase invisível, mas crescem silenciosamente, como raízes que se espalham sem a gente perceber. Então, quando alguém diz você é irresponsável, a frase só dói porque toca numa crença que já estava ali dentro, mesmo que inconsciente: eu sou um fracasso, nunca faço nada direito, não sou bom o suficiente. Essas são as chamadas crenças limitantes, ideias distorcidas que aceitamos como verdades internas e que moldam a forma como enxergamos a nós mesmos. E quanto mais profunda for essa crença, mais dolorosa será qualquer crítica que encoste nela. Ou seja, o problema nunca está apenas nas palavras que ouvimos, mas na identidade emocional que construímos ao longo da vida. É por isso que duas pessoas podem ouvir a mesma crítica e reagirem de formas completamente diferentes. Uma ignora, outra se desmorona. A diferença não está na crítica, está na ferida que ela ativa. Então, da próxima vez que você se sentir machucado por um comentário, tente não reagir no impulso. Em vez disso, se pergunte: o que exatamente doeu tanto aqui? Essa dor é nova ou antiga? Porque a resposta para isso vai começar a revelar a origem emocional por trás da crítica, e esse é o primeiro passo para deixar de ser refém das palavras alheias. A dor pode até vir de fora, mas a origem quase sempre está dentro de você. Às vezes, o que mais nos fere numa crítica não é o que foi dito, mas o que ela faz a gente lembrar, mesmo que de forma inconsciente. E isso nos leva a um dos conceitos mais poderosos da psicologia profunda: a projeção. Carl Jung descreveu a projeção como um mecanismo inconsciente onde partes de nós mesmos, especialmente aquelas que rejeitamos, são enxergadas nos outros. Ou seja, aquilo que não aceitamos em nós, acabamos vendo fora de nós. E quando alguém nos critica, muitas vezes essa crítica apenas revela algo que já projetamos, sem perceber, na figura do outro. Por isso, em vez de apenas ouvir a frase, reagimos como se estivéssemos sendo expostos. Imagine, por exemplo, que alguém te chama de fraco. Se essa palavra não tivesse ressonância com algo dentro de você, uma dúvida, um trauma, uma insegurança, ela simplesmente passaria. Mas se existe uma parte sua que, lá no fundo, teme não ser forte o bastante, essa palavra entra como uma flecha. E aqui está o detalhe mais importante: a crítica te atinge porque você já se criticava por dentro. O outro, nesse caso, só trouxe à tona algo que já morava silenciosamente no seu inconsciente. Essa é a essência da projeção. Nós nos vemos no que o outro fala, mesmo sem perceber. E mais do que isso, muitas vezes, nós atribuímos ao outro a intenção de nos ferir, quando, na verdade, é a nossa própria ferida que está sangrando. Reconhecer isso não é fraqueza, é libertação. Porque quando você entende que a dor é sua, e não do outro, você finalmente recupera o poder de curá-la. Agora que você já entendeu que a crítica muitas vezes ativa feridas internas e projeções inconscientes, chegou a hora de entender como você conversa consigo mesmo quando isso acontece. E para isso, vamos usar uma das ferramentas mais poderosas da psicologia prática:
A análise transacional, criada por Eric Berne. Essa teoria propõe que todos nós nos comunicamos, interna e externamente, a partir de 3 estados do ego: o pai, o adulto e a criança. Cada um desses estados representa um jeito diferente de pensar, sentir e reagir, e entender como eles funcionam pode transformar completamente a forma como você lida com críticas e julgamentos. Quando você recebe uma crítica, por exemplo, qual voz se ativa primeiro dentro de você? É uma voz dura, que te culpa e repete frases como "você nunca acerta". Essa é a voz do pai crítico, uma parte internalizada que repete julgamentos recebidos na infância. Ou talvez você se sinta pequeno, injustiçado, com vontade de chorar ou fugir. Essa é a criança ferida, que revive emoções de quando se sentia impotente diante de figuras de autoridade. Agora, existe também a possibilidade de que uma terceira voz apareça, uma que observa, analisa, entende. Essa é a voz do adulto, e é exatamente essa parte que você precisa ativar para mudar sua relação com as críticas. A beleza da análise transacional está em mostrar que todas essas vozes convivem dentro de você, e a sua força emocional está diretamente ligada a qual dessas vozes domina seu diálogo interno. Quando você reage a uma crítica com a voz do pai crítico, você se sabota. Quando reage com a criança, você se fragiliza. Mas quando responde com o adulto, você acolhe a emoção, questiona a validade da crítica e responde com maturidade emocional. E isso muda tudo. Porque não se trata de fingir que a crítica não doeu, mas de escolher qual parte de você vai conduzir a resposta. Portanto, toda vez que algo te machucar, pare e se pergunte: quem está falando dentro de mim agora? Essa simples pergunta pode ser a chave para tirar você do automático e te colocar no controle da sua narrativa interna. Após entender como funciona o diálogo interno, o próximo passo é aprender a ressignificar emocionalmente aquilo que te dói nas críticas. Ressignificação significa simplesmente mudar o significado que você dá a uma situação, e isso pode ser a diferença entre continuar preso ao sofrimento ou se libertar dele. Imagine que aquela crítica que antes parecia um ataque, pode ser vista sob outra luz, não como uma condenação definitiva, mas como um ponto de reflexão, uma oportunidade de crescimento, ou até mesmo uma projeção alheia sem relação direta com você. Uma das formas mais eficazes de fazer essa ressignificação vem da prática terapêutica: questionar a validade da crítica. Quando você recebe um comentário negativo, ao invés de absorver automaticamente como verdade, pergunte-se: essa crítica é realmente verdadeira? Qual parte disso pode ser útil e qual parte é exagero ou injustiça? Essa análise traz para o campo do adulto aquela voz racional e equilibrada que mencionamos no capítulo anterior. Você está, na prática, desarmando o poder emocional da crítica ao desacoplar a sua identidade da opinião do outro. Outra técnica poderosa é usar a empatia reversa, tentar entender o que motivou a pessoa a criticar. Muitas vezes, críticas duras vêm de inseguranças, frustrações ou até mesmo de projeções do próprio crítico. Reconhecer isso ajuda a reduzir a carga emocional da palavra, porque você para de ver o comentário como uma verdade absoluta e passa a enxergá-lo como um reflexo da dor do outro. Por fim, a ressignificação emocional também envolve praticar o autocuidado interno, reforçando o que você sabe ser verdade sobre si mesmo. Isso pode ser feito por meio de afirmações positivas, recordando conquistas e valores pessoais que não dependem da aprovação externa. Quando você fortalece essa base interna, as palavras alheias perdem força e o impacto emocional diminui. Ressignificar não é ignorar o que foi dito, mas transformar a forma como você se relaciona com isso. É o caminho para viver com mais leveza e segurança, mesmo diante das críticas mais difíceis. Chegou o momento de colocar em prática o que aprendemos até aqui. Afinal, compreender o funcionamento emocional das críticas é importante, mas é ainda mais valioso saber como agir diante delas no cotidiano. Aqui vão algumas técnicas que você pode começar a usar agora mesmo para lidar melhor com comentários negativos e evitar que eles te desestabilizem. Primeiro, pratique a pausa consciente. Quando receber uma crítica, evite reagir na hora, principalmente se a emoção estiver muito forte. Respire fundo, dê um tempo para o seu adulto entrar em ação e analisar a situação com calma. Essa pausa ajuda a diminuir a resposta impulsiva e evita que você se deixe dominar pelo pai crítico ou pela criança ferida. Outra técnica é o uso do diálogo interno construtivo. Depois de ouvir uma crítica, converse consigo mesmo de forma compassiva e racional. Pergunte: o que dessa crítica é verdade? O que posso melhorar?
E o que não faz sentido? Esse diálogo fortalece a voz do adulto, que é quem deve guiar sua reação. Também vale investir na ressignificação rápida, que consiste em substituir pensamentos negativos imediatos por interpretações mais neutras ou positivas. Por exemplo, em vez de pensar eu sou incompetente, tente essa é uma oportunidade para aprender e melhorar. Essa troca simples já diminui o impacto emocional da crítica. Por fim, estabeleça um ritual de autocuidado pós-crítica. Isso pode ser escrever em um diário, fazer uma atividade que você goste, conversar com alguém de confiança ou até praticar meditação. O objetivo é fortalecer sua autoestima e resgatar sua paz interior após situações difíceis. Essas técnicas, aplicadas com frequência, vão te ajudar a construir uma relação mais saudável com as críticas e a manter sua estabilidade emocional, mesmo diante dos julgamentos mais desafiadores. Para tornar tudo o que falamos até agora ainda mais claro e aplicável, vamos ver alguns exemplos práticos e estudos de caso que mostram como esses conceitos funcionam na vida real. Imagine a história da Júlia, uma jovem estudante que sempre foi muito dedicada, mas que se sentia devastada após receber críticas negativas dos professores. Antes, ela absorvia cada comentário como um reflexo de seu valor pessoal, o que a deixava ansiosa e insegura. Quando aprendeu a identificar a voz do pai crítico e ativar o adulto, começou a perceber que muitas críticas eram sobre comportamentos específicos, e não sobre quem ela era. Outro caso é do Marcos, um terapeuta iniciante que sentia dificuldade em lidar com feedbacks dos seus supervisores. Ele costumava reagir emocionalmente, sentindo-se desvalorizado e até paralisado. Ao aplicar a técnica da pausa consciente e a ressignificação, Marcos conseguiu separar a crítica do seu valor profissional e utilizar os feedbacks para melhorar suas habilidades. Isso não só aumentou sua confiança, como também o tornou mais aberto ao aprendizado. Esses exemplos mostram que o impacto emocional das críticas pode ser transformado quando você entende sua origem e aprende a gerenciar suas reações. Cada situação é única, mas o processo de identificar crenças limitantes, reconhecer projeções, ativar o diálogo interno do adulto e ressignificar o significado da crítica é universal. Ao analisar esses casos, fica evidente que a transformação não acontece do dia para a noite, mas com prática e paciência. A jornada para se libertar do impacto das palavras alheias exige tempo, autoconhecimento e disposição para enfrentar as próprias emoções. Mas os resultados valem a pena. Mais segurança, equilíbrio emocional e liberdade para ser você mesmo, independentemente do que os outros digam. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo universo das críticas e do impacto emocional que elas causam. Hoje, você descobriu que as palavras dos outros não te atingem simplesmente por acaso. Elas ativam feridas internas, crenças limitantes e projeções inconscientes que carregamos dentro de nós desde muito cedo. Aprendemos também que você tem dentro de si um diálogo interno poderoso, composto pelo pai, pelo adulto e pela criança, e que o segredo para lidar melhor com as críticas está em ativar essa voz do adulto, a parte racional e equilibrada que pode acolher e transformar o sofrimento. Além disso, vimos como ressignificar as críticas, questionar sua validade e entender a motivação do outro são passos fundamentais para diminuir seu impacto emocional. Com as técnicas práticas que compartilhei, você pode começar a construir uma relação mais saudável com as críticas, ganhando mais segurança e liberdade para ser quem você é, sem medo do julgamento alheio. Agora, fica aqui o convite para você aplicar esses conhecimentos na sua vida diária. Observe suas reações, questione suas emoções, principalmente, pratique as ferramentas que conversamos. Só assim você vai começar a perceber uma mudança real, que vai além do simples não ligar. Será uma verdadeira transformação interna, capaz de te fortalecer frente a qualquer opinião. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com quem também precisa ouvir isso. E, claro, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos que vão transformar sua forma de pensar e sentir. Até o próximo vídeo.